tema de hoje. Vale a pena dizer não. Vale a pena. O não para os cristãos também é importante. Às vezes nós achamos que porque nós somos cristãos, nós somos pessoas boas, nós somos pessoas honestas, nós somos pessoas humildes, tementes a Deus, e que nós temos a obrigação de dizer sim para tudo e para todos. E não é verdade. Há muita honra no não de um cristão. Vale a pena você dizer não na hora em que o não é necessário. Então, eu queria começar com o que diz Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que significa isso? Significa que quando alguém confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, porque já havia sido predestinado para isso, porque não foi criado para adorar o diabo, não foi criado para ser do capeta, esta pessoa, na hora em que confessa Jesus, ela passa pela maior obra existente de Deus através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, nesta hora, regenera, santifica, restaura, livra, liberta, sara, enfim, uma série de manifestações. E o Senhor tem um projeto para nós que somos filhos de Deus, eleitos, escolhidos. Quando Ele faz essa obra profunda nos seus filhos, é para que os seus filhos passem a ter uma posição. Que posição? A posição que está em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, você é conhecido antes da fundação do mundo, quando Deus criou o seu espírito, a sua imagem e semelhança. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o meu chamado e o seu chamado é para que nós sejamos conformes à imagem de Jesus Cristo. Quer dizer, o Senhor nos transformou e criou em nós algo tão importante, tão profundo, chamado conforme a imagem de Jesus. Você é de Jesus, amém? Diga, eu sou de Jesus. Você é salvo, diga, eu sou salvo. Então, você passou por uma lavagem, você passou por uma regeneração. Você é a imagem de Jesus aqui na terra. Os filhos de Deus, os eleitos do Senhor, os santos, chamados santificados no sangue do Cordeiro, têm que se tornar um testemunho vivo do poder de Deus. Você tem que ser um testemunho vivo, não um testemunho morto de Jesus. Porque Deus também transformou a nossa natureza humana. Nós temos uma carne, mas nós que somos salvos, temos um espírito que é redimido. Um espírito que é aperfeiçoado, que é completo. Nós temos uma alma que foi restaurada, uma alma que foi sarada. E nós temos um corpo físico sadio. Tem que ser sadio. Quando nós fazemos a nossa carne sujeita, o nosso corpo tem que ser sadio, tem que ser saudável. Isso chama pessoas conforme a imagem de Jesus. Um espírito salvo, regenerado, completo, uma alma restaurada e um corpo sadio. Isto é ser conforme a imagem de Jesus. Muitas vezes, os crentes em Jesus, por negligenciarem a vida espiritual, o conhecimento, o crescimento na palavra, permitem, por uma personalidade sem controle, um temperamento desenfreado, uma mente desestruturada, permitem que a sua vida seja afetada para o mal. A vida é afetada e, de repente, vai tudo mal, dá tudo errado. Para muitas pessoas cristãs, existe um sério conflito entre o que ela sabe, que é o padrão divino para a vida cristã, e o modo que ela age e reage na vida prática do dia a dia. Há um conflito em muitas vidas. Eu sei o que a Bíblia fala, eu sei o que Deus espera de mim, mas no meu dia a dia eu não consigo estabelecer esse padrão. Eu não consigo viver dessa maneira. Às vezes, a pessoa não tem a carne subjugada, não tem a carne submetida ao conhecimento.
E às vezes por isso ela vai procurar um psiquiatra, ela vai procurar um caminho alternativo, medicina alternativa. Aí ela entra às vezes por caminhos escuros e escusos. Você sabe, se você entra em alguns ramos da psiquiatria, você vai acabar fazendo regressão, você vai entrar no hipnotismo, você vai voltar lá atrás ao útero materno, e aí você vai reviver situações que Deus já enterrou, que Deus já jogou no mar do esquecimento. Você vai buscar coisas do seu passado negro, você vai lá lembrar e rememorar coisas do seu passado sem Cristo, ou antes da verdade te libertar, que Cristo já lavou, já encerrou, não consta mais, e você vai trazer aquilo glorificando, na verdade, a obra do diabo na sua vida lá atrás. Na realidade, a maioria das pessoas do povo de Deus tem muitos conflitos por causa de uma palavra que eu quero que você conheça, chamada tentação. Diga, tentação. Porque a pessoa diz assim, eu sei o que eu devo fazer, mas na prática a pessoa não faz. Isto aqui é por causa da tentação. A tentação é uma forma que o inimigo tem, e ele está sempre encontrando na vida da pessoa, especialmente quando esta pessoa tem brechas, especialmente onde o diabo não encontra as virtudes do caráter de Cristo ali manifestadas. E então o inimigo tenta, o inimigo seduz, ele arrasta a pessoa para a prática do errado, para a prática do mal, ele arrasta a pessoa para a desobediência. E isto é que gera pressões, gera aflições, gera vergonha, gera família destruída, gera queda, gera até doença. Nós podemos sair de tudo isso, amados. Nós podemos nos livrar de tudo isso. Ninguém é obrigado a fazer as coisas que o inimigo quer. Diga comigo, diga, eu não sou obrigada a fazer as coisas que o inimigo quer. Veja, o inimigo não consegue obrigar a fazer nada quando um crente em Jesus diz não. Por isso que eu disse, né, e o tema da mensagem é, qual é o tema da mensagem? Vale a pena dizer não. Quando você é capaz de dizer não, você não se submete às mentiras, às tentações do inimigo. Um não de um crente firme, resistente, é não mesmo. Triste coisa é quando o crente começa a dizer não, 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 talvez não, talvez sim, quem sabe, foi. É triste isso. O não de um crente firme, resistente, tem que ser não mesmo. Como é a pergunta que todos devem fazer? Como resistir a toda e qualquer tentação? E quando a gente fala em tentação, ela está por toda parte. Tentação vem para todos nós. Tentação não é pecado. Ceder à tentação é pecado. Todos nós somos tentados, né? Se nós cedermos, vêm as consequências que são muito graves. Olha o que diz Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Tentação está lá para todo mundo ser tentado, mas a fraqueza é que faz a gente ceder à tentação. Mas Jesus disse que ele se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus foi tentado e ele não caiu em nenhuma tentação. E nós também temos as mesmas condições, porque Cristo está em nós, de não ceder às tentações. Amém até aqui? Mateus 4, 1 e 2. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja o que se passa aqui. O inimigo esperou que Jesus estivesse fisicamente fraco, emocionalmente abatido e exausto nas suas forças. Por tudo que ele sabia que ia passar, por 40 dias sem comer, Jesus estava fisicamente, emocionalmente fragilizado. Ele estava ali abatido, estava sem forças. O inimigo tenta quando? O inimigo nos tenta quando nós estamos fracos ou quando nós temos áreas de fraqueza. Vocês estão entendendo? Quando você está forte, você não é tentado. Você é tentado quando você está fraco, porque quando você está fraco, você cai. É possível que caia. Quando você está forte, não. Jesus estava fraco. Quando Jesus estava forte, ele não foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado quando ele estava fragilizado, no físico
e na alma, no seu emocional, né? E se você deixar de se alimentar espiritualmente, um exemplo, se você deixar de vir a alguns cultos seguidos à igreja, você já fica fraco. Se você fica aí 3, 4 cultos sem vir, sem se alimentar, é como se você ficasse 3, 4 dias sem comer. E a gente não aguenta. O nosso físico não aguenta. A nossa alma sem a palavra não aguenta. Jesus estava fraco, estava fragilizado, por isso o inimigo foi tentá-lo. Então, quando a gente fala, não falte aos cultos, venha, é importante, se alimente, você precisa. Isso não é para agradar pastor. Por mais que a gente se alegre de ver as ovelhas na casa de Deus, isso é muito maior do que você me agradar. Isto é a sua sobrevivência. Porque quando uma pessoa está ausente do alimento, do local de alimento, essa pessoa com certeza vai ser mais tentada. Porque ela expõe as suas áreas mais frágeis. Ela fica mais vulnerável. E é ali que o inimigo vai, com a sua astúcia, arrumar ciladas. Olha o que diz o verso 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha, se és filho de Deus, o diabo sempre usa as mesmas armas. Quais? Questionar a palavra de Deus. Por que ele questionou se ele era filho de Deus? Deixa aí um parênteses, vamos lá para Mateus 3,17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Por que ele usou se és filho de Deus na hora que ele estava fragilizado? Porque 40 dias antes deste momento, antes dessa fraqueza de Jesus, Deus disse, uma voz foi ouvida do céu: este é o meu filho amado. Quer dizer, Deus disse, este é o meu filho amado. 40 dias depois ele estava fraco e o diabo vem: se és filho de Deus. Ora, mas Deus disse para todos que ele era filho de Deus. Ele sabia que ele estava na manifestação de filho. Então, o diabo sempre vem numa hora de fraqueza e ele sempre vem questionando Deus. Toda pessoa que está sendo tentada, ela vai ouvir uma voz que diz assim: será que adianta você orar? Será que adianta ir à igreja? Para que está servindo isso? Para que está fazendo de diferente? Sempre vem questionando a palavra. Então, qual que é a resposta, né, concisa, clara, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que tem o caráter de Cristo? Qual é a resposta? Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, qual foi a vitória de Jesus aqui? Cristo conhecia a palavra. E ele disse, está escrito. Ele sabia o que estava escrito. Ele sabia qual era o direito que ele tinha, o que ele podia usar. Meu irmão, minha amada, a sua grande arma para todas as áreas da vida tem que ser aquilo que você conhece da palavra de Deus. Tem que ser. Jesus invocou que livro? O livro de São Tomé de Aquino? Não. Que livro Jesus invocou? Ah, o livrinho vermelho lá, da sorte, não sei do quê? Não. Jesus invocou a palavra. Deuteronômio 8,3 diz: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O que Jesus citou? Jesus citou Deuteronômio 8,3 para o diabo. Vocês estão entendendo? Ele conhecia a palavra e ele citou a palavra. Jesus conhecia os seus direitos. Se o próprio Jesus usou a palavra para vencer a tentação, nós temos que usar a palavra como arma. Segundo aos Coríntios 10, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Quer dizer que você tem armas e uma das armas mais poderosas é a palavra de Deus. Quando você estiver assim num momento crítico, num momento de fraqueza, saque do bom tesouro a palavra. Pegue a palavra e grite a palavra. Você não imagina, pode parecer uma coisa tola, mas não é. Poder de Deus. Na hora que você cita a palavra, o diabo diz: esse cara sabe quem ele é. Ela sabe quem cuida da vida dela. Ela está armada e essa arma vence as mentiras do derrotado. O inimigo sempre tenta com as coisas que nós achamos normais. Guarde isso. Tudo que você acha normal
é ali que o diabo vai te tentar. Tá? Por quê? Olha o exemplo de Jesus. Jesus estava com fome. Qual o problema dele virar pedras em pães? Ele não era Deus. Não era normal. Qual o problema dele transformar pedras em pães? Qual o problema de você fazer aquele negócio? Não está ali à tua disposição? Qual é o problema de você se unir naquela sociedade? Não está ali a pessoa te oferecendo fundos imundos? Qual é o problema de você mentir um pouquinho para ajeitar uma situação ali? Não está ali tudo na tua mão? Como é que as pessoas dizem? É normal, todo mundo faz. Cuidado com aquilo que nós achamos que todo mundo faz e isso passe a ser normal. É importante que você conheça as Escrituras, que você tenha uma base sólida da graça de Deus, de crescimento, do conhecimento. Porque ao conhecer a palavra, ao conhecer as Escrituras, você também conhece as consequências de uma queda. Quando você conhece a palavra, você sabe que você não pode amarrar o seu burrinho em qualquer cerca. Você sabe as consequências disso. Porque Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita. E saiba também que o inimigo nunca tenta e ataca de uma só vez. Ele não desiste. Vamos ver quem é que desiste, se é você ou se é ele. Mateus 4, 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, é ruim, hein? De novo questionando a autoridade, a posição, o que ele conhecia. Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, Jesus usou a palavra em Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Então, Jesus sempre buscou na palavra a resposta para aquele momento de fraqueza, de fragilidade. Mas o diabo não desistiu, amados. Ele é insistente. Talvez alguém esteja aí passando por uma luta e o diabo está falando: faz, manda ver. Ou então, chuta a mesa, levanta, faz um barulho, destrói mesmo. Põe a boca no trombone, faz a guerra lá na tua empresa, expõe todo mundo. De repente está lá, né, insistindo, sempre ali, né, insistente. Mateus 4:8 diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou. Tem uma hora que você ou saca da autoridade do nome de Jesus e faz o que ele fez, meu amado, ou então você vai ficar com uma guerra com o capeta o tempo todo. Não vou. Ai, será que eu vou? Ai, será que eu faço? Ai, será que eu não faço? Ai, meu Deus, ai, eu estou prestes a fazer. Ai, eu acho que vou ceder. Ai, não estou aguentando mais essa situação. E o diabo está lá: isso mesmo. Tem uma hora que você tem que fazer como Jesus fez. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quem cede ao tentador é aquele que acreditou nas suas palavras malditas, nas promessas malditas do diabo. Jesus respondeu: está escrito. Então, amado, vale a pena você conhecer o que está escrito. Você sabe por que esta aqui é a melhor igreja do mundo? Sem blá, 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 sem orgulho, nada disso. Porque esta é a única igreja que eu conheço que gasta horas com o ensino da palavra. Você veio aqui para orar e eu estou gastando um tempo com o ensino da palavra. Por quê? Porque nós estamos criando estruturas sólidas na sua vida. Não adianta você ir para casa, fez uma oração e continua tudo igual. Você tem que saber combater com as armas espirituais lá. Porque nós não estamos juntos 24 horas, todos os dias da semana. Você se mete lá numas encrencas lá que o mundo prepara para você. Como é que você vai reagir a isso? Aí fica aquele monte de crente desesperado, passa o telefone e liga para não sei quem. Põe meu nome na igreja. Tem alguém aí na igreja para orar por mim agora? Se tem, amém. E se não tem? Ore. Faça o que você está aprendendo. Você tem estruturas sólidas espirituais na sua vida. Você pensa que foram só aquelas 3 tentações de Jesus? Tem gente que pensa: Jesus foi tentado 3 vezes. 3 vezes seguidas, na mesma hora. Na mesma hora. Mas não foi, não. Veja Lucas 4:13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Quando você grita com ele, viu, David? Você fala:
Arreda-te, Satanás. Fora daqui, retira-te, porque está escrito. Ele vai. Mas ele vem de novo rondar. Será que o cara deu uma fraquejada? Será que ele está mesmo firme? Vamos lá ver. E ele volta. E como é que ele faz? Ele aparece de chifre, tridente na mão? Não. Ele usa os dele, pessoas energizadas pelo capeta, pessoas que trabalham com a gente, pessoas que estudam com a gente, pessoas que fazem negócios com a gente, pessoas que estão aí, né, nos envolvendo em situações. De repente está lá ele de novo. Vamos ver se por esse lado cai. Vamos ver se agora nessa área a pessoa cede. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Jesus teve tentação ou tentações de toda sorte, diz a Bíblia Sagrada. Toda sorte de tentações. O que são tentações de toda sorte? Desejos sexuais ilícitos, negócios com subterfúgio, soberba, glória humana, dinheiro fácil, inveja de quem é melhor, vida fácil, almejar o corpo das outras mulheres, de mulheres famosas, bebida, prostituição, adultério, pornografia, corrupção, negócios escusos e escuros, enfim. Toda sorte de tentação vai aparecer na vida do Filho de Deus. Toda. Ninguém vai dizer, não, nunca fui tentado, não sou tentado. Mentira, mentira. Todos nós somos tentados. Todos nós. E o diabo conhece muito bem a área frágil de cada um, onde ele vai insistir. Se você não bater, é ali mesmo que o negócio vai pendendo. Mas nós temos Lucas 4, 14 e 15. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia. Você tem o poder do Espírito Santo que habita na sua vida. E a sua fama correu por toda a sua vizinhança. Que a sua fama corra sabendo que você é reto, que você é firme em Jesus, que você conhece a palavra e que você tem autoridade para repreender todo tipo de mal, de todo tipo de mentira. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Que você possa falar de Jesus. Ele estava no poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que nos faz vencer. O conhecimento da palavra nos faz vencer. Você tem as duas coisas, o conhecimento e o Espírito Santo. Diga, eu tenho conhecimento e o Espírito Santo. Por isso eu posso vencer. Diga tudo, todas as tentações. Eu termino com Tito 2,12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A Bíblia Sagrada deixa claro que nós podemos dizer não. Nós podemos dizer não. Nós somos mais que vencedores. Você tem o poder de dizer não a tudo que é mal. Você tem o poder de dizer não a tudo que é errado. Você tem o poder de dizer não a tudo que é pecado. Você tem autoridade para que o pecado não tenha domínio sobre você. Você tem a facilidade, você tem a capacidade dada por Deus de dizer, está escrito. Vale a pena renegar as coisas da carne. Vale a pena você renegar os apetites mundanos e viver para Deus. Eu sei que você quer o bem da sua família. Eu sei que você quer o seu bem. Eu sei que você quer o bem da sua vida como um todo. Eu sei que você quer o bem do seu trabalho, o bem do seu casamento, o bem do seu futuro, o bem do seu presente. Vale a pena, a partir de hoje, começar a dizer não para aquilo que não serve para você. Amém? O que é mais importante? A sua vida com Jesus é mais importante. Vamos orar? Eu quero orar para aqueles que precisam dizer não para alguma coisa que vem ali assediando, assediando, assediando. Às vezes, amados, é alguém oferecendo um negócio. Vamos fazer esse negócio? Vamos. E você está ali, olha, eu vou acabar aceitando porque a pessoa está insistindo muito. Fale não. Não. Não tem insistência do mal que vá te vencer, se você for firme e conhecer a palavra. E outras coisas mais. Vem. Vem para onde? Vem com quem? Vem fazer o quê? Não vou. Tenha a coragem de dizer não. O não é de Deus nas horas em que nós somos tentados, assediados para estragar a nossa vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar, todos nós? Pense num minuto aí, para que você precisaria hoje dizer não?
livre, para ter paz na sua vida. Às vezes a gente precisa dizer não para alguém que a gente ama. Que a gente fica só pensando no capeta e fica olhando só para o ímpio. Às vezes tem alguém que a gente ama que está sendo na sua carne usado para nos envolver em alguma situação, em algum laço. E quem a gente ama normalmente, e quem nos ama, tem uma força muito grande na nossa vida. Você precisa discernir, se aquilo lá não vem de Deus, é não. Eu te amo, mas não. Se alguém precisa dessa força, nós vamos orar agora. Não para aquele negócio que não tem parte com você. Não para aquela turma que você já viu há muito tempo que não serve. Bispa, mas se eu disser não para a turma, eu vou ficar sozinho. Será? Deus vai te dar uma turma que vale a pena, se você precisa disso. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui, Jesus, reconhecendo a nossa humanidade, Pai. E na nossa humanidade, nós temos debilidades, nós temos fraquezas, Senhor. Nós temos dificuldades de lidar com algumas coisas, Jesus. E como nós somos verdadeiros, porque não podemos mentir ao Senhor, que conhece o nosso coração, que sonda o nosso interior, nós estamos aqui hoje confessando, Jesus, que nós precisamos da Tua força. Nós precisamos, Senhor, de saber usar esta autoridade que nos foi delegada. Usar, Jesus, esta capacidade de falar não, de dizer não àquilo que não serve, aquilo que é laço, aquilo que é tropeço. E o Senhor, graças a Deus, tem nos mostrado o que é errado, o que é laço, o que não tem a Tua bênção, o que não tem parte contigo. Por isso, nesta hora, nós buscamos em Ti essa força para dizer não. A todo tipo de assédio, a todo tipo de conquista, a todo tipo de sedução, a todo tipo de engano, ó Deus, de vontade da carne, nós queremos dizer não. Porque somos perfeitos no nosso espírito, completos. O Senhor habita em nós e o Senhor nos capacita a viver de forma justa, de forma reta, de forma piedosa. Ó Deus, que nós saibamos renegar as paixões mundanas, renegar, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que te entristece, porque nós não fomos criados para o lixo, Jesus. Nós fomos criados para o louvor da Tua glória, Senhor. Para vivermos em novidade de vida. Ó Deus, nós somos criados para a santidade. Nós somos criados para as coisas boas, para as coisas honestas, para as coisas que valem a pena, Jesus. Nós somos criados para ver a Tua bênção derramada sobre nós. E a Tua bênção não vem com dores, Pai. A bênção que parece bênção é aquela que vem do mundo, que vem das pessoas. Parece uma coisa boa, mas vem com tanta dor, vem com tanto peso, vem com tanta desgraça. E isto nós não queremos mais na nossa vida, Jesus. Nós queremos orar agora, Jesus, por aqueles que se encontram neste lugar ou pela internet conosco e que estão tendo lutas na sua carne, Jesus, para dizer não a alguma coisa. Ó Deus, aqui entre nós há pessoas que precisam dizer não esta semana, Jesus. Pessoas que precisam, Senhor, estabelecer coisas na sua vida e precisam tirar aquilo que não serve, aquilo que não presta, aquilo que não tem parte contigo, aquilo que não nos deixa avançar, progredir, crescer. Jesus, Tu tens mostrado. E hoje nós queremos, no Teu nome, Jesus, tomar esta decisão, Jesus. Esta decisão é importante, esta decisão vai romper laços, vai nos levar além do que nós estamos enxergando, Pai. Esta decisão nesta noite vai nos fazer voar alto como a águia, Jesus. Nós queremos novos patamares, novos horizontes, Pai. Nós precisamos de ver a Tua glória. Nós queremos ver, Senhor, a nossa liberdade financeira. Nós queremos ver, Jesus, a nossa liberdade familiar, a liberdade emocional, Jesus. Nós queremos ver os nossos sonhos realizados, Pai. Nós queremos sonhar sem medo de ser feliz, sabendo que Tu és Deus de realizações.
Por isso, Senhor, ajuda-nos a dizer não. Não na hora que precisamos dizer não. Ajuda-nos a dizer não para as pessoas que precisam ouvir este não. Ó, Jesus, porque atrás de muitas pessoas, de muitas situações, está o sedutor, está o enganador, está o tentador, tentando nos fazer cair em ciladas, em armadilhas. Nós já caímos em muitas no passado, mas agora chega. Nós já damos um basta nisso, Senhor. Nós somos maduros espiritualmente, nós somos crescidos, nós estamos aqui ouvindo a Tua voz que fala com clareza. Ó Deus, como me disse uma irmã ontem, só faltou Deus falar o meu nome de tanto que Ele falou comigo. Eu sei que é assim, Jesus, porque o Teu Espírito fala, me inspirando sobre o que falar, mas o Teu Espírito fala a cada coração, o Teu Espírito conhece o que cada um está vivendo, as lutas de cada um, o que cada um está passando, o que está ocupando os pensamentos, ó Deus, as situações que estão cercando. Por isso estas vidas estão aqui nesta noite, para serem livres de tropeços, Senhor, para serem livres das ciladas, livre dos engodos, livre das palavras torpes deste mundo, livre dessas astúcias do ímpio, Senhor, livre dessas promessas que parecem coisas importantes, mas não tem parte contigo, Jesus. Ó Deus, a Tua bênção vem, e ela vem calma, ela vem tranquila, ela vem com clareza. A Tua bênção vem sem acrescentar dores, não traz desgraça, não traz desgosto. A Tua bênção é completa, é prazerosa, é agradável, é perfeita. Por isso nós agora, Senhor, vamos tomar uma atitude e nós vamos dizer não. Não para aquilo que precisa sair da nossa vida. Não para aquilo que precisa correr da nossa vida, Senhor. Não para os assédios, não para as ciladas, não para essa gente que não tem parte contigo. Porque quem não tem parte contigo não tem nada de bom para me oferecer, Senhor. Para nos oferecer. Só o que é teu, Jesus, nós queremos na nossa vida. Deus, eu sei que o tempo passa rápido, Jesus. Eu sei que a vida corre, Pai. Nós olhamos para trás e vemos que não somos mais aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovenzinhos. Mas nós temos muito mais para viver. Mas nós queremos viver debaixo da Tua graça, Senhor. Com a Tua bênção. Nós queremos ser felizes de verdade, Jesus. Então nós não vamos olhar para trás, nós vamos daqui para frente. Não olhar os erros, os tropeços, as quedas, as derrotas, mas nós vamos olhar para frente, Jesus. Vamos construir um presente certo, sério, firme, honesto, puro, santo, porque nós teremos com certeza o melhor futuro. Aquilo que Tu tens prometido na Tua palavra vai ser a vida desta igreja, Jesus. Assim já está vivendo aquela pessoa que tem plantado há muito tempo, que fez do seu passado um presente correto, Jesus. Que haja firmeza em cada vida aqui para dizer não ao erro, não ao pecado, não à vida morna, não, Senhor, à falta de alimento espiritual, não ao mundo, não aquilo que não tem mais nada a ver contigo, Jesus. Que haja maturidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos dizer uns aos outros. Fale alguma coisa com alguém que está aí perto de você. Diga, o Espírito já te falou que você vai precisar dizer não. Para que você vai dizer não? Faça isso. Assuma isso na sua vida. Assuma isso. Glória a Deus, glória a Deus. Podem sentar. Amém. O Espírito falou com o seu coração? Falou? Amém? O que foi, Liene? Ecoou, não falou. Ficou aí. Que bom, que bom. Amém. Aqui o Espírito já não fala, mas ecoa. É tão claro que ecoa. Muito engraçado. Ontem uma pessoa passou por mim na porta pelo bispo e disse assim, eu estava até assombrada no culto, só faltou um pouquinho para Deus falar o meu nome. Eu disse, que bom, não é? Que Deus não expõe ninguém, mas Ele fala ao coração. Que bom, graças a Deus por isso. Nós vamos orar pelos nossos projetos agora. Você tem um projeto? Você tem um sonho, um alvo, um objetivo?
nós aprendemos a fazer projetos mensuráveis, possíveis, né? A gente não fica fazendo projeto de coisas assim impossíveis. Não impossíveis, que Deus pode tornar possíveis, mas aquelas coisas ilógicas. Tenho explicado aqui, não, o meu sonho é construir uma casa na Lua. Não ponha no seu projeto de vitória, é um pouco, né? Mas Deus pode, mas não é a nossa realidade, não tem propósito para isso. Tudo na nossa vida tem que ter um propósito, tem que ter um porquê, né? Então, assim, coloque no seu propósito de vitória, no seu plano, no seu projeto, coisas mensuráveis, coisas possíveis, talvez impossíveis para você no momento, mas possíveis de acontecer. Nesta cidade, neste século que estamos inseridos, Deus pode fazer. Você tem algum sonho aí para a gente orar por ele? Trouxe aí algum objetivo de vida, algum projeto? Isso tem que ser colocado diante do Senhor. Para quê? Para que Deus nos dê orientação de como alcançar isso. Todos os dias a gente tem que caminhar na busca dessa realização. Agora, sem oração, a gente se confunde na caminhada. Será que eu estou indo para o lado certo? Deus quer realizar. Mas, às vezes, assim, o projeto está aqui, a realização está aqui. A gente está aqui. E a gente não ora, e a gente vai para... Era fácil, Deus mostraria o caminho daqui para cá. E a gente não tem a direção de Deus, começa a andar em círculos. Amém? Então, vamos pedir que Deus nos oriente, que Deus coloque as pessoas certas no nosso caminho, que Deus nos dê sempre uma luz para a gente saber onde nós estamos pisando, em que terreno, as estratégias certas, né? Os insights que nós precisamos para chegar na obtenção desse projeto. Vamos pedir? E se você for corajoso e maduro em Cristo, você vai fazer aquela oração que é: Deus, aquilo que não tem a tua mão, a tua aprovação, tira da minha vida. Porque dura coisa, sabe, Ivan? É a gente ir na direção de um projeto que Deus não aprova. A gente luta, não chega a lugar nenhum, se desgasta. É o famoso murro em ponta de faca, não é assim que o mundo diz? Fica dando, eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Você quer, eu não quero, Deus está dizendo. Isso não é bom para você, você está iludido. Sai fora disso. Não, eu vou, eu quero. Ou seja, não tem a aprovação de Deus, a gente se machuca. A gente fica lutando sozinho. Você já imaginou, amados, lutar sozinho? Quem pode? Ninguém. Agora, lutar com Deus é uma delícia. Porque você luta, mas você sabe que Deus está te dando a vitória e garantindo o progresso. Você vai chegar lá. Agora, se Deus não está num projeto nosso, Ele diz, não estou nisso. Quer ir? Vai. Vai. Será que você consegue? A duras penas, você vai lutar e vai perder, não vai vencer. A gente só vence com Jesus. Lembram daquele profeta que eu contei a semana passada? O Balaão, Balaão, Deus diz para ele, não vai fazer isso. Mas ele foi tão seduzido, né, pelo rei Balaque. Eu quero que você amaldiçoe o povo de Deus. Ele disse, não posso fazer isso. Deus não me permite. Aí o rei Balaque mandou o quê? Mensageiros. Você vai ter honra. Você vai ser o homem número 1 do meu reino. Mas faz isso que eu estou te pedindo. Deus não quer que eu amaldiçoe o povo, não. E foi. E ele foi para amaldiçoar o povo. E Deus ali falando, olha, eu não deixei você fazer isso. Você quer ir? Deus saiu fora e disse, faz. E ele foi se encontrar com o tal do rei. E aparecia um anjo, lembram disso? Na frente dele. E ele não via o anjo. O anjo aparecia para dizer, não vai. Deus não está nisso, eu estou te avisando, eu estou te orientando. Ele não enxergava. Porque quando a gente está no caminho errado, a gente não enxerga as coisas de Deus. Nem que Deus envie um anjo, a gente não vê. Lembram que a mulinha falou? A jumenta falou. Irmãos, o homem era ruim, hein? Ele estava tão cego que Deus disse, a jumenta vai ter que falar. Vocês lembram que eu contei a semana passada? A jumenta viu o anjo e o jumento não via. A jumentinha via o anjo e o profeta de Deus não via. Pode ser profeta, pode ser pastor, pode ser o bambambam.
quando está na carne, quando envereda por um caminho errado, não enxerga nada. Nem ouve Deus falar. Deus disse, você vai se arrebentar, rapaz, você vai, não é por aí, você vai se machucar. Deus falou, vai um anjo lá para falar com ele. O animal viu o anjo e ele não via. De tão errado que ele estava no caminho, tão errado, ele não enxergava nada. Precisou a jumenta, porque ele batia na jumenta. A jumenta desviava, coitadinha, a jumenta era santa. Ela desviava do anjo, para não ir em cima do anjo. E ele que não viu o anjo, crim, crim na jumenta. E ela, e ela andava mais um pouquinho, o anjo aparecia, punha-se na frente dele. E ele, tem na jumenta, porque a jumenta desviava do anjo. Aí a jumenta virou-se para ele e disse, parece piada, mas não é. A jumenta virou-se para ele e disse, por que você está me batendo? Eu estou com você tantos anos, 20, 30 anos, ela cita, que estava com ele. Por acaso eu já fiz isso alguma vez? Até a jumenta fazendo ele refletir, amado. Não é verdade? Às vezes Deus coloca uma jumenta na nossa vida, para nos fazer refletir. É verdade, para refletir, o que você está fazendo da sua vida? E quando você fala, nossa, até aquilo está me falando. Quantas vezes Deus fala do altar, você abre a Bíblia, Deus fala. Você ora, Deus fala e você não quer ouvir. Deus está falando, você não está entendendo. Deus usa um irmão, não está entendendo. Aí você chega num lugar, Deus usa a pior pessoa que você imagina para lhe falar. Aí você fala, nossa, mas Deus está usando até essa pessoa para me falar. Pois é. Pois é. Deus usou um animal. E aí quando o animal disse, olha, tem um anjo aqui na frente. E o anjo disse, a jumenta viu e você não me viu. Estou te avisando, não faça isso. Então Deus está hoje falando com tantas pessoas, cuidado com os caminhos que você trilha. Tem caminho que não procede de Deus, tem projeto que Deus não está. Peça que Deus te mostre se Ele está num projeto. Bispa, quando é que eu sei se eu continuo nisso ou não? Peça um sinal para Deus, que é o primeiro que a Bíblia ensina. Paz no seu coração. A Bíblia diz que a paz seja o árbitro nos vossos corações. Se você decide uma coisa, se você está indo por um caminho, e aquilo te tira a paz, rouba o teu sono, você fica nervoso, Deus não está nisso. Isso é um sinal de Deus, não estou nisso. Mas quando você toma uma atitude, uma decisão, e você tem paz, você sossega, Deus está nessa decisão. Amém? E o segundo sinal, em oração, peça que Deus acenda um fogo no seu coração por aquilo que Ele está. E que Ele esfrie o teu coração naquilo que Ele não está. Isso eu faço, tá? Como Deus mandou repartir algumas experiências minhas, eu estou fazendo isso. Às vezes eu digo, Senhor, eu tenho vontade de fazer isso, mas isso é uma vontade colocada por Ti? Ou é uma vontade da minha carne? Se for Tua, incendeia o meu coração, não me deixe... Aí, quando aquilo pega fogo, eu só penso naquilo, eu digo, Senhor, é Teu isso aqui, eu vou nisso, eu vou nessa. Mas se não é Teu, Senhor, me dá esfria mesmo. Mas desencanta, eu falo, mas desencanta. E tem coisa assim, que eu falo, ai, coisa enfadonha. O que eu estava fazendo? Nada a ver. Pronto. Era a minha lógica, a minha carne que queria. Deus não está naquilo. Ele desencantou, tirou a paixão por aquilo, tirou o amor, tirou a vontade de ir para aquela direção. Aprenda a fazer isso. Fale com Deus. O Senhor está nisso? Incendeie o meu coração para eu ir nessa direção. Porque a bênção de Deus está aí. O Senhor não está nisso? Esfria, Jesus. Desencanta. Faz o príncipe virar sapo. Sabe? Quem vai casar deve orar assim. Senhor, se é príncipe mesmo, preparado por Ti, que ele brilhe cada vez mais. Que ele se porte como um verdadeiro príncipe. Agora, se não é, mostra logo o sapo que está aí, sabe? Mostra logo que é sapo. Que o diabo transformou em príncipe para eu cair nessa armadilha. Mostra! Eu estou brincando um pouco com algumas histórias, algumas lendas, mas é para você aprender assim. Como é que você conversa com Deus? Oh, Senhor, oh, amantíssimo Pai. E o amantíssimo Pai quer te falar de uma forma tão clara e você está aí cheio de 9 horas, né? E a situação está ali, a tua vida está correndo. A gente precisa rápido de sinais de respostas do Senhor. É ou não é verdade? Vamos orar por projetos de vida? Você trouxe aí a sua agenda, que você coloca aí nas áreas, o que você pretende, o que você está sonhando. Né? Quem está chegando à igreja, que não tem esse projeto elaborado, nós no início do ano ensinamos a elaborar um projeto de vitória. Então tem lá, área financeira,
área familiar, área emocional, área ministerial, e você vai completar. Presta, Verinha, que eu estou sem o meu aqui. Olha, tem isto pronto. Temos aí alguém quer um projeto de vitória? A Damari está vindo com alguns na mão. Levanta a mão se você quer, só para você ver como é que funciona. Isso, muito bem. Você tem um projetinho, 2009. Qual é a palavra profética? Crescerás sobremaneira. Você abriu aqui, você tem aqui umas linhas para você escrever. Isso aqui é seu, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, alvos que eu desejo para 2009. Você vai listar alguns alvos para esse ano. Coisas para esse ano que você quer. Depois, você tem no segundo tópico, objetivos profissionais. Você vai anotar quais são os seus objetivos profissionais. Abrir um negócio próprio. Uma promoção que você está almejando. Né? O que você pretende profissionalmente? Uma ampliação da sua carreira? Um curso que você quer fazer? Tópico 3. Quanto preciso para acabar com as minhas dívidas? Vai colocar aqui. Quanto? Para você liquidar coisas, ser feliz. Isso está, sabe? Aqui embaixo. Quanto preciso para fazer o que Deus quer que eu faça como parte dos meus sonhos? Há sonhos nossos que não custam nada, financeiramente falando. Mas há sonhos que nós precisamos de dinheiro para realizar. Quanto? Aqui não é dívida, aqui é para realização de sonhos. Quanto? Eu preciso comprar minha casa própria, esse é o meu sonho. Quanto você precisa para a sua casa própria? Para você. Né? Eu preciso abrir um negócio, esse é o meu sonho. Quanto custa esse negócio? Comece a orar a respeito, falar com Deus. Aqui nós temos restauração emocional. O que você vai colocar aqui como restauração emocional? O esquecimento, o apagar das lembranças de um problema emocional, né? O perdão que você precisa liberar lá para sua mãe, sei lá, alguma coisa, né? Alguém que lhe aprontou, um casamento desfeito. O que é a sua restauração emocional? Depois você tem restituição de perdas. O que precisa voltar às suas mãos que você perdeu, que lhe tiraram, que lhe roubaram? O quê? Restituição é parte da nossa vida com o Senhor. Depois, cura divina. Há alguma cura que você está aguardando do Senhor? Coloque aqui. E, por último, alvos espirituais. Quais são os seus alvos, seus objetivos em termos espirituais? Né? Com relação à palavra, com relação ao ministério, com relação à obra do Senhor. Faça isso. Isso tem que ser mantido em oração. Coisas que você vai recebendo do Senhor, vai escrevendo na frente, amém, glória a Deus, alcançado. Coisas que Deus vai mudando no seu coração, vai alterando. Por isso que a gente aconselha você ter isto aqui e uma agenda, né? A pastora Vera não tem uma agenda, tem um caderno universitário, que ela põe muita coisa no projeto. Eu também tenho um caderno, né? Tem a agenda da pastora, tem agenda. Nós vamos, numa agenda, completando ou complementando isto aqui, porque os meus alvos não cabem aqui. Então, isso serve de base e eu vou escrevendo. E Deus vai me dando coisas novas. Né? Nesse primeiro semestre que está se encerrando, Deus já realizou parte do meu projeto para esse ano. Eu não vou ficar só em cima do que eu escrevi. Eu vou completando, eu vou abrindo coisas que Deus vai colocando novas no meu coração. Eu vou aumentando no meu projeto. Deus diz para pensar grande, mesmo que a gente comece pequeno. Então, ponha no projeto e mantenha isso em oração. E aqui você vai, cada coisa que você colocou, você vai dizer, Senhor, veio de ti, fui inspirada por ti. Quando você faz isso debaixo de oração, sempre é o Espírito Santo que está inspirando. Vá, busque isso, vá na realização disso, faça um movimento para conquistar o que você colocou. Deus está nisso. E se você tem alguma dúvida, Senhor, tem alguma coisa nesse projeto que o Senhor não aprova, que não é a tua vontade, desencanta. Esfria o meu coração. Você vai ver que tem coisas que durante o ano a gente risca. Não quero isso mais, não. Isso aqui Deus mostrou que não é para mim. Ou não é o momento. Vocês estão entendendo? Então, quem não tem um projeto, a gente está incentivando a fazer. Faça em casa, com calma, pense, escreva. Né? Tem versículos aqui para todos os tópicos, para você ter base bíblica para poder acreditar, orar em cima disso. Vamos orar? Mesmo que você não tenha feito um projeto, tem no seu coração aí algum alvo, alguma meta a ser alcançada. Agora é hora de você orar por isso. Vamos ficar de pé? Vamos?
Nós precisamos ficar de pé, nós precisamos nos movimentar. Às vezes dá sono. Você chega num lugar tão de paz, senta numa cadeira macia. A minha voz é tão doce. Quando eu não grito, né? E aí, o que acontece? Fica todo mundo assim, naquele clima. Tinha um rapaz que ia no culto no Rio de Janeiro e dormia, do começo ao fim. E um dia ele foi falar com o apóstolo, e ele disse assim, ai, apóstolo Miguel Ângelo, eu tenho vergonha, porque eu sou tão cansado, tão estressado, eu sou tão perturbado, eu passo por isso, por isso. Contou um pouco da vida dele, era uma vida terrível, mas eu chego aqui, eu durmo. E o apóstolo disse para ele, bom, a igreja é um refúgio, então durma aqui. Se isso lhe faz bem, se é o único lugar que você dorme, durma, durma. Você sabe que o nosso espírito não dorme? O corpo dorme, o espírito não pega no sono. Então a palavra vai no seu espírito mesmo dormindo. Tinha uma senhora que vinha aos cultos, no primeiro mês que ela veio aqui, ela dormiu 1 mês. Se eu não conhecesse a graça, amada, eu tinha feito a minha mala e ido embora. Eu dizia, meu Jesus, estou dando sono já, a coisa está feia. Ela dormia, dormia, dormia. Depois de 1 mês, ela veio falar, eu preciso vencer isso, mas eu chego aqui, me dá um sono. Mas a palavra estava agindo na vida dela, mesmo dormindo. Né? Ontem ela foi recebida como membro. Porque depois daquele sono, daquele descanso, de chegar aqui e encontrar realmente um refúgio, e quando você descansa espiritualmente, emocionalmente, teu corpo descansa. E ela dormia. E ela ficava muito preocupada com a falta de educação, né? Então mandou quem a trouxe me procurar, e que delicadeza, e que não sei o quê, que judiação. Mas a obra foi feita. Então, amado, vamos acordar para o que Deus tem para nós. Ainda que o nosso corpo esteja cansado, que a gente tenha sono, Deus tem algo para realizar. E antes de vir para cá, estava começando o culto na nossa sede, eu estava ouvindo o Bispo Júnior falar, no início do culto. E ele disse assim, Deus nos mostrou, se prepare para o 2º semestre. Porque o primeiro está acabando em, sabe, em grande estilo. E nós vimos ontem. Tem mais para acontecer em junho. Mas o que vem no 2º semestre é a totalidade do crescimento que Deus prometeu. E nós vamos orar mesmo a respeito disso. Eu quero. Você quer? Amém. Pegue seu projeto aí, se você quiser segurar na mão. Ai, que coisa boa. Né? Sua agenda. Pega aí, põe a mão no seu coração. Senhor, o Senhor sabe o que eu quero. O Senhor sabe qual é o meu alvo, o meu desejo. Entregue isso para Jesus hoje, mais uma vez. Peça a aprovação dele, a direção do Espírito Santo, a aprovação, né? Se você tem um companheiro aí de oração que reparte com você algum projeto, sai do seu lugar, se una a ele e ore a respeito disso. Vamos, é melhor serem 2 do que 1, diz a Bíblia Sagrada. Se não, guarde para você. É um segredo seu com Deus, é um projeto seu, único. Guarde com você. Vamos orar. Senhor Jesus, ó Deus, nesta hora nós colocamos, Senhor, a nossa vida no teu altar. Mais uma vez, Jesus, nós colocamos os nossos projetos, Senhor, o nosso planejamento para este ano, Senhor. Nós estamos colocando aqui diante de Ti os nossos sonhos, Senhor, os nossos alvos, os nossos objetivos, metas a serem alcançadas. Pai, então nós estamos colocando a nossa vida, Senhor, porque é o que nós queremos, é o que nós almejamos, é o que nós esperamos que aconteça. Nós estamos colocando isso, Jesus, para a Tua apreciação mais uma vez, Senhor. Nós preenchemos estes projetos, Pai, no início do ano, Senhor, na virada do ano, comecinho de janeiro, e nós estamos submetendo à Tua aprovação todos os cultos, Pai. Estamos orando nas nossas casas, cada segunda-feira de oração, nós estamos dizendo, Pai, é isso que nós desejamos. Senhor, se esse querer foi colocado por Ti, o realizar também será Teu, Jesus. Tu nos capacitará a alcançar estes alvos, estes objetivos, estes sonhos serão realizados, Pai. Aqui há sonhos de anos, Pai, aqui há sonhos que Tu colocaste, talvez neste ano, nos nossos corações, nas nossas mentes. Aqui há coisas que famílias almejam, que casais estão esperando, Senhor. Aqui estão sonhos
que são vida, vida do teu povo, Jesus, que virará em testemunho para a tua glória, que vai se transformar, Senhor, em verdades na vida do teu povo, Jesus. Por isso nós colocamos estes pedidos diante de ti, submetemos ao teu altar, Jesus, porque tu tens a palavra final, Jesus. Nós não sabemos, Senhor, o que convém, nós não sabemos o que nos espera lá na frente, mas tu, Senhor, que traçaste o nosso caminhar, que enxergas lá na frente, ó Deus, tu sabes que nós podemos, Senhor, se não tivermos a tua aprovação, a tua bênção, nós podemos cair, tropeçar, colocar o nosso pé num laço, Jesus, ver a derrota, mas não é isso que está preparado para os teus filhos, Senhor. E esta oração tem o poder, Jesus, de limpar os nossos caminhos, Jesus. Esta oração tem o poder, Jesus, de nos levar na direção certa. Por isso nós te pedimos, Senhor, abre as portas que precisam ser abertas, Senhor. Coloca as pessoas certas no nosso caminhar, Jesus. Nos dá uma mente limpa, Pai. Nos dá uma mente direcionada para aquilo que é a tua vontade nesta área, Pai. Coloca, Jesus, aquele insight, nos dá aquela ideia nova que está faltando para chegarmos lá. Coloca-nos, Senhor, disposição. Tira o cansaço físico deste povo, Senhor. Que ninguém seja barrado pelo cansaço, pelo estresse, Senhor. Ó Deus, por ver outras investidas do passado não dando certo. É daqui para frente, Senhor. É de vitória em vitória, de glória em glória, de fé em fé que nós estamos caminhando, Jesus. Por isso, fortalece aquele que está cansado, Jesus. Levanta o abatido, Senhor. Ó Deus, renova as forças, Senhor. Renova as forças mentais, as forças físicas, Senhor. Restaura o que foi quebrado, Jesus. Que nós possamos ir na direção dos nossos sonhos, Pai. Que nós possamos ir, Senhor, na direção daquilo que está preparado por Ti para cada um de nós. Ó Jesus, nós estamos aqui com um projeto de vitória em nossas mãos. Há alvos que nós desejamos para este mês de junho. Há alvos que nós desejamos para este ano de 2009. Ó Deus, nos faz capazes de realizar, de alcançar estes alvos. Jesus, nós oramos pelos objetivos profissionais. Há homens e mulheres aqui, Senhor, que precisam dar uma arrancada na vida profissional, que precisam, Senhor, mudar de patamar, que precisam ver o reconhecimento daquilo que tem feito, Senhor, que precisam ter de volta o investimento que fizeram na área profissional. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Jesus, Tu és Deus fiel sobre a nossa vida, Pai. Tu podes hoje, Jesus, abrir portas novas, colocar situações novas. O Senhor pode mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. O Senhor pode promover a Tua igreja. O Senhor pode fazer, Jesus, vir aquilo que nós estamos aguardando, Pai. Tu és Deus de novidade de vida, Senhor. Que esses objetivos profissionais sejam alcançados, que as pessoas sejam valorizadas, que a capacidade de cada um seja reconhecida aí fora, Senhor. Que os Teus filhos possam ver a Tua bênção na vida profissional, Pai. Nós oramos, Senhor, por este dinheiro que vai acabar com as nossas dívidas, Senhor. Que venha esta quantia que foi pensada, que foi feita a conta, Jesus. Ó Deus, os Teus filhos colocaram em oração quanto é necessário para acabar com as dívidas. Quanto, Senhor? Ó Deus, nós não vamos ficar aqui mendigando. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata, Senhor. Nada te é difícil, nada te é demasiadamente difícil, Senhor. Envia esses recursos, Jesus. Um povo endividado é um povo escravo, Senhor. É um povo preso. Em nome de Jesus, Senhor. Tu tens a provisão, nós não sabemos como, mas Tu podes fazer chegar às nossas mãos a quantia que vai trazer a liberdade financeira, a nossa libertação das dívidas, Senhor. Nós não queremos mais escravidão. A Tua palavra diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a nenhum jugo de escravidão. Não queremos ser escravos de dívidas, de cheque especial, de cartão de crédito, de empréstimos bancários, Senhor. Ó Deus, de empréstimos de famílias, de amigos, ó Deus, de agiotas. Nós rechaçamos isso do nosso meio. Ó Jesus, aquele que toma emprestado se torna escravo, servo de quem empresta.
festa. Jesus, que haja libertação disto hoje, Senhor. Que nós possamos ver este dinheiro chegando às nossas mãos, para nós quitarmos todas as nossas dívidas, pagarmos tudo que nós devemos, deixar a nossa vida em dia financeiramente, Pai. Ó Deus, quanto nós precisamos, Senhor, para realizar aquilo que nós estamos sonhando, Jesus. Ó Deus, aqui há vidas colocando diante de Ti o sonho da casa própria, Senhor. O sonho da construção do seu imóvel. Ó Deus, há pessoas colocando diante de Ti, Senhor, um valor para estudar, para voltar a estudar, um valor para poder arcar com as despesas de uma faculdade. Ó Jesus, há pessoas colocando diante de Ti um valor, Jesus, para poder fazer aquela viagem com a família. Ó Deus, ou para comprar um carro para vir para a igreja e parar de vir de condução. Há pessoas colocando diante de Ti hoje um valor, Jesus, para realizar o sonho de um casamento, Senhor, de construir uma família. Ó Jesus, de fazer uma festa. Ó Deus, quantos são os sonhos de estudar, Senhor, no exterior. Quantas pessoas estão colocando valores diante de Ti, Senhor, como parte dos sonhos. O sonho, Jesus, de construir, ó Deus, a Tua sede em São Paulo, de poder ofertar para a Tua casa. Ó Jesus, Tu tens colocado sonhos grandes no nosso coração, Jesus. Pessoas que querem, Senhor, fazer algo diferente, que estão sonhando e precisam de recursos financeiros. Nós colocamos isso nas Tuas mãos, Senhor. Deus de toda provisão, que essa provisão chegue. Aqueles que querem voltar a estudar, Jesus, aqueles que querem voltar à ativa, Tu tens o recurso, Tu tens a provisão certa. Aqueles que querem parar de trabalhar, Jesus, porque se sentem cansados e que querem, Senhor, abrir um negócio próprio, que querem investir em alguma coisa, precisam deste recurso, Senhor. Há pessoas que precisam deste dinheiro, Jesus, para realizar sonhos. Tu conheces, Senhor, os corações e as mentes. Tu sondas, Senhor. Tu sabes o que é necessário. Aquele pai que quer dar o melhor para os seus filhos, uma escola boa, Jesus, que precisa de um rendimento para poder pagar esta escola. Aqueles que querem, Jesus, investir, Senhor, na vida de um filho, para fazer uma pós-graduação. Ó Jesus, essas coisas custam dinheiro, são sonhos. Aqueles que querem dar uma festa de 15 anos para sua filha. Ó Deus, quantos sonhos o Senhor pode realizar, quantas coisas o Senhor pode fazer, Jesus. Ó Deus, aqueles que querem, ó Deus, construir, Senhor, uma vida em família, precisam de dinheiro, Senhor, para manter uma família. Aqueles que anelam ter filhos, Senhor, precisam de recursos para pôr filhos no mundo, Jesus, até para fazer um pré-natal, para fazer um parto, Jesus, para comprar um enxoval de um bebê. Ó Senhor, tantos sonhos existem, Pai, tantos sonhos, Jesus, que incluem parte financeira. Tu podes, Senhor, solucionar estes sonhos, estas questões. Tu podes trazer à realidade estes valores, Pai, que os Teus filhos escreveram ou que pensaram. O Senhor pode fazer, Jesus. Aqueles que querem abrir a sua loja, o seu escritório, o seu consultório. Ó Jesus, Tu és Deus de recursos. Ó Deus, Tu podes fazer vir esta quantia, Jesus, para solucionar, para realizar estes sonhos dos Teus filhos, Pai. Nós oramos por restauração emocional, Jesus. Ó Deus, não pode haver um cristão doente da alma. Não aceitamos, Jesus, pessoas com Bíblia na mão, frequentando uma igreja, dizendo-se filhos de Deus, ó Deus, despedaçados emocionalmente, pessoas cheias de ira, de raivas, de rancores, pessoas cheias de amargura, cheias de lembranças feridas, de memórias feridas. Ó Deus, agora nós clamamos por esta cura da alma, Senhor, por esta cura emocional. Ó Jesus, aqueles que foram, Senhor, frustrados no relacionamento emocional, no relacionamento conjugal. Tu és Deus de conserto, Tu és Deus de cura da alma, cura a emoção. Aqueles que foram decepcionados pelo cônjuge, Senhor, aqueles que foram decepcionados por um noivo no passado, uma noiva, Jesus. Ó Deus, Tu curas a alma, Tu restaura, Jesus, que não fique lembrança do passado que venha a doer, que venha a ferir, que os Teus filhos sejam curados,
magoados, Senhor, aqueles que foram magoados, aqueles que foram pisados, humilhados. Jesus, nós liberamos perdão para aqueles que nos pisaram, nos humilharam, aqueles que nos denegriram, sejam quem forem. Nós agora liberamos estas vidas, Senhor. Nós queremos viver livre de ressentimentos, nós queremos rir, não apenas por fora, fazendo cara de alegres, nós queremos rir por dentro, nós queremos rir com a alma, nós queremos sorrir, Jesus, porque estamos limpos, porque estamos inteiros na nossa emoção, Senhor. Ninguém pode ir para um novo relacionamento se estiver aos pedaços, Jesus, porque vai dar os pedaços para outra pessoa, e nós não estamos aqui para nos dar aos pedaços, Senhor, nem para receber migalhas. Nós estamos aqui para participar de um banquete. Nós temos que ser inteiros, nós temos que nos dar por inteiro, nós temos que amar por inteiro, nós temos que receber amor inteiro, Jesus. Por isso, livra-nos desta sombra do passado, Jesus. Livra-nos, Senhor, das memórias do passado, desse fantasma, Jesus, dos erros, dos tropeços sentimentais e emocionais. Restaura o nosso emocional, restaura a nossa vida, restaura a nossa alma, Jesus. Nós queremos ser felizes, Pai, não vestir uma máscara, não fazer cara de filho de Deus. Queremos ser filhos verdadeiros, queremos mostrar a vida abundante de Jesus, não aquela tristeza, não aquela cara amarrada, não aquele peso, mas a leveza de te servir, Senhor, a leveza de ser curado, de ter uma alma restaurada, ó Deus, regenerada por Ti, Pai. Nós oramos, Senhor, pela restituição das perdas, Pai, aquilo que foi perdido, que o gafanhoto levou, ó Deus, aquilo que nós mesmos fomos os causadores das perdas, aquilo que foi tocado pelo inimigo, aquilo que semeamos errado, aquilo que fizemos e o deixamos de fazer. A Tua palavra diz, Pai, que há promessa de restituição, e nós queremos ver esta restituição em nossa vida, Pai, seja em que área for, seja na família, seja nos negócios, seja na vida financeira, seja na vida emocional, sentimental. Aquilo que nós perdemos haverá de ser restituído 1000 vezes mais, Senhor, infinitamente mais. Tu és Deus de restituição. Tu não deixarás, Senhor, nada nosso na mão do inimigo. Tu trarás de volta. Tu vais lá guerrear as nossas guerras. Tu vais sacar da mão do inferno tudo aquilo que nos foi tirado, nos foi roubado, e voltará atualizado às nossas mãos. Voltará não com dor, não com pranto, mas voltará com prazer, com alegria, com regozijo. Nós recebemos, Senhor, com juros e correção, tudo aquilo que nos foi lesado, tudo aquilo que nos foi tirado, tudo aquilo que nós perdemos, há de vir, Senhor. Tu és Deus de restituição. Está escrito na Tua palavra, está escrito: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Deus, recebemos todo o tempo que foi consumido pelo inimigo, Senhor. O tempo que andamos no mundo há de ser restituído agora da Tua casa, Senhor. O que perdemos, Senhor, quando não tínhamos conhecimento, vai ser restituído. O que nos foi levado por negligência, por desobediência, será restituído. Nós cremos na restituição, é promessa. Estamos dizendo ao diabo nesta noite, estamos gritando para o inferno: solta aquilo que é nosso, libera aquilo que não pertence às trevas, porque o nosso Deus batalha por nós. É Ele que vai à guerra, é Ele que vai à luta, e Ele já fez isso. Sacou da mão do diabo aquilo que era nosso, despojou principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo. Aquilo que há de vir virá e não tardará. Nós seremos restituídos. Tudo que nós perdemos, tudo que foi levado, virá de volta atualizado, virá de volta atualizado, com alegria, com a bênção de Deus, e nós saberemos que foi a restituição do Senhor. Nós oramos, Senhor, pela manifestação da cura divina neste lugar. Se alguém está entre nós enfermo, Senhor, doente, seja curado agora, pela chaga
chagas de Jesus Cristo, seja curado agora, em nome de Jesus, que haja bem-estar, que agora todo mal-estar cesse, que agora todo cansaço físico seja trocado por uma nova disposição. Ó Deus, oramos por aqueles que não dormem, que durmam esta noite, o sono do justo, Senhor. Ó Deus, que cesse toda dependência de remédios, toda dependência de calmantes, de energizantes, de remédios para emagrecer, ó Deus, de antidepressivos, que cesse todo tipo de dependência, Senhor. Ó Deus, todo vício seja derrotado hoje pela nossa confissão de fé, porque somos vencedores, estamos sendo conduzidos em triunfo, não precisamos de muletas, não precisamos de muletas, nós temos o Salvador, Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Não haverá dependentes químicos neste lugar, não haverá pessoas doentes entre nós, está escrito, nenhum só inválido haverá no meio do meu povo. Que saia toda invalidez, que saia tudo aquilo que impede este povo de trabalhar, de ser feliz, de viver, porque saúde está no plano de Deus, vida saudável está no plano do Senhor. Ó Deus, nós recebemos cura nesta noite, e também, Jesus, colocamos diante de Ti os nossos alvos espirituais, que aliás, Jesus, deveriam ser os primeiros, a vida espiritual, Senhor, firme, bem alinhada, bem alicerçada. Desperta aqui, Jesus, o Teu povo com talentos que Tu deste, Senhor, talentos naturais, talentos espirituais, para que sejam devolvidos para Ti. Não permita que ninguém enterre os Seus talentos, Senhor, mas que eles sejam multiplicados nas Tuas mãos, Jesus. Ó Deus, eu sei que aqui Tu tens levantado um povo, Jesus, muito próspero. Tu tens levantado aqui pessoas, Jesus, muito capazes, pessoas muito especiais, muito inteligentes, muito bem dotadas por Ti, Senhor. Que esse povo saia do anonimato, Senhor, que essas vidas arregassem as mangas, Pai, que essas vidas digam a Ti: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, Pai, nesta terra. Eu quero deixar um legado, Senhor, eu quero deixar uma marca, minha marca, seja ela pequenininha, Senhor, eu quero deixar a marca de que eu contribuí com o Teu reino, ó Deus, de que eu não fui negligente, de que eu não me escondi, eu não tive medo, eu não tive vergonha, eu não busquei primeiro os meus interesses, mas os Teus em primeiro lugar, Jesus. Eu sei que haverá galardão em vida, Senhor. Levanta aqui pastores, evangelistas, mestres na palavra, profetas de Deus. Levanta aqui, Senhor, músicos novos, cantores, Jesus, ministros de louvor. Levanta aqui professores de crianças, Jesus, pessoas para recepcionar os Teus filhos na chegada. Levanta aqui homens da administração de negócios da igreja. Levanta aqui pessoas da mídia. Levanta, Senhor, ó Deus, produtores de televisão, pessoas ligadas, Senhor, às artes. Levanta aqui, Senhor, homens e mulheres que se dediquem à Tua palavra, à propagação do Teu reino, Jesus. Levanta aqui homens capazes, mulheres, jovens, crianças, Senhor, para Te servirem nesta terra, que comecem testemunhando nas suas casas, testemunhando no seu local de atuação, falando da Tua graça e da Tua verdade, Jesus, que cada um seja um instrumento da Tua glória onde andar, que seja luz que brilhe no local, que seja sal para temperar, Jesus, os ambientes insonsos desta terra. Jesus, que cada um seja um pescador de homens, que traga as ovelhas perdidas à Tua casa. Capacita-nos, Senhor, a fazer a Tua obra nestes dias difíceis, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e declaramos junho, o melhor mês deste ano. Até agora, o melhor mês será o mês de junho. Nós recebemos, Senhor, recebemos, Pai, um de repente nas nossas vidas. Nós recebemos, Senhor, cumprimento de promessas neste mês, Senhor. Nós recebemos a finalização do primeiro semestre com crescimento, com aumento, com multiplicação, com progresso, Senhor. Ó Deus, com voos mais altos. Nós recebemos um mês de junho próspero, um mês de junho abundante, um mês de junho cheio de alegria, cheio de paz, cheio de harmonia. Nós recebemos um mês de junho cheio do amor de Deus derramado em nossos corações, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga amém. 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 Glória a Deus. Amém. Estamos encerrando. Olha, oramos por todos os projetos, hein?
Que bênção. Faça isso amanhã, depois de amanhã na sua casa. Quanto tempo você vai ocupar com isso, amado? Se disponha. Faz a diferença. E enquanto nós estamos aqui, encerrando o nosso culto, nós vamos mandar uma palavra para o irmão Jorge. Ele está doente, ele pede oração. Amém? Ele teve meningite, está tomando aí uns coquetéis fortes, não consegue ficar de pé, mas nós cremos no poder de Deus. Ele é um filho de Deus, um eleito. Amém? E, enfim, Deus mandou compartilhar. Eu também tive meningite. Aí todo mundo fala, você está aí porque você teve da viral. Eu tive as duas. A viral e a bacteriana, que era para poder dar testemunho hoje. 6 neurologistas disseram, se passar dessa, vai ficar sequela. Parece que não ficou nenhuma. Glória a Deus. Deus pode. Fez na minha vida, não sou melhor do que ninguém. Deus pode fazer com quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Nós vamos mandar uma palavra para o Jorge. Amém? Senhor Jesus, nós cremos, Senhor, que tudo é possível ao que crê. E nós mandamos, porque cremos, uma palavra de cura para o Jorge, Jesus. Teu filho amado, eleito, escolhido, salvo por Ti. Que ele agora seja, Senhor, restaurado no seu físico, Senhor. Que ele tenha agora, Senhor, toda a capacidade física, tudo funcionando perfeitamente, do alto da cabeça à planta dos pés. Que ele seja sarado agora pelas chagas de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós esperamos, Senhor, um testemunho da vitória nesta vida, para a glória de Deus. Amém e amém. Amém. Recebemos também com ações de graça. Amém? Eu quero orar pelos dois. Vem aqui. Paulo, vem cá. Vem já. Amém? Pastora Jaque vem orar comigo, pastora Vera, e o nosso diácono Boni está aqui conosco, está no apoio. Amém. Por favor, um oficial aqui pode vir orar. Fica aqui na frente. Amém? Quando Deus manda, eu obedeço. Você veio pedir oração. Amém. É o final do culto. Por isso nós vamos orar. Aqui Deus é soberano. Ele sabe tudo. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou desligar, tá bom? Os irmãos intercedam por esse casal que está aqui à frente. Eles estão precisando de orar. Amém? Vamos lá. Em nome de Jesus.
Aleluia. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos embora. Senhor Jesus, obrigada por esta noite preciosa, noite preparada por Ti. Saímos daqui com a vitória em nossas mãos, para o melhor mês das nossas vidas. O melhor período já está se manifestando. Em nome de Jesus, vá em paz, na graça, no consolo do Espírito Santo e debaixo do grande amor de Deus. Boa noite a todos. Diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te adoro, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço em alguém e diga: te amo com amor ágape, o amor verdadeiro, o amor incondicional. Amém. Boa noite, internautas. Até quinta-feira.